Muito bem. Nessa segunda parte da aula, eu quero tratar com vocês das aposentadorias, especiais, tá. Essas aposentadorias chamadas de especiais, elas têm na realidade o que que é especial? São os critérios de acesso, tá. Quando a gente for pensar numa aposentadoria programada, que são essas que a gente está estudando hoje, vamos sempre assim, para reduzir, né, um pouco, eh, a a dificuldade da gente lembrar, né, dos critérios específicos, porque geralmente eles têm um arcabouço constituído assim, requisitos de acesso mais regras de cálculo. É isso que a gente tem que saber das aposentadorias, né? E as aposentadorias são especiais, assim chamadas, porque elas têm basicamente o que diferencia para que sejam especiais esses requisitos de acesso, né? Então, são critérios diferenciados, tá? O texto constitucional, então, o artigo 201, que é o artigo chave, né, da Previdência Regime Geral, ele, em regra, veda a existência de critérios diferenciados, de requisitos diferenciados, para conceder qualquer benefício, inclusive aposentadoria. Mas o próprio texto constitucional excepciona, abrindo a possibilidade de quê? De que a idade e o tempo de contribuição sejam distintos da regra geral para a aposentadoria da pessoa com deficiência e das pessoas que exercem atividades submetidas, né, a agentes nocivos. O texto constitucional, ele traz, então, a abertura de que idade e tempo de contribuição, que são esses requisitos genéricos de acesso à aposentadoria, sejam tratados, trazidos de uma forma diferenciada, tá? Por lei complementar, então é algo que exige lei complementar, nos casos de pessoas que são segurados com deficiência e os segurados que exerçam atividades com exposição de agentes nocivos à saúde. E aí os agentes são tanto de natureza química, física, biológica ou associação, né, dessas três naturezas de agentes. Então, essa é a abertura dada pelo texto constitucional para tratar. E nós temos um tratamento das aposentadorias especiais, sim, tá? O texto constitucional tem essa previsão expressa a partir da emenda 103? Tem. E essa lei complementar, ela já existe ou ela não existe? Bom, essa lei complementar para a pessoa com deficiência já existe, tá? As regras para aposentadoria com agentes nocivos, em que pese não tem uma lei complementar específica, a Lei 8.213, lá nos artigos 57, 58, traz critérios, requisitos, que já foi lido como tendo sido recepcionado como lei complementar essas disposições, né? Aliás, elas foram trazidas nesse contexto, né, de interpretação conforme, para fins de sua natureza, até que sobrevenha uma lei complementar, ser tratada como assim fosse, tá? Porque essa exigência só sobreveio, né, nas emendas constitucionais posteriores à lei, que é de 91, Lei 8.213, tá? Então, nós temos regras tanto para pessoas com deficiência, como regras para os segurados submetidos a agentes nocivos, que estão estampadas aí na nossa legislação já vigente. E mesmo assim, a emenda constitucional 103, ela traz referência, ela trouxe referência a essa normatividade já existente, que é a Lei Complementar 142, tá? Que fala da pessoa com deficiência, e dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213, que fala dos agentes da aposentadoria em relação a agentes nocivos. Então, já existia essa normatividade, elas foram
expressamente referenciadas pela emenda constitucional número 103. Então, é esse o contexto que nós temos aí. Por óbvio que pode sobrevir uma lei complementar e mudar alguns critérios, a idade mínima, o tempo de contribuição, pode ser alterado, porque não está na Constituição, é em lei complementar. Tá? Até que essa lei complementar sobrevenha, a emenda trouxe no seu texto o que já existia na lei complementar 142 e a 57 e 58 da lei 813. Está lá no artigo 19 da emenda constitucional número 103. Tá? Vamos então dar uma estudada, né, fazer uma abordagem sobre essas espécies, né, de aposentadoria especial. A aposentadoria especial, vamos começar a estudar, então, já sabemos que é para exposição a agentes nocivos, pessoas com deficiência, tá? Vamos começar a estudar a aposentadoria especial relacionada a agentes nocivos. E depois a gente fala sobre a aposentadoria especial de segurados com dependência, com deficiência. Tá? Qual é o tratamento dado tanto pela Lei 813, artigo 57 e 58, quanto pela emenda constitucional e pelo decreto, né, às aposentadorias especiais decorrentes de agentes nocivos? Essa é uma aposentadoria que ela tem por finalidade, né, a possibilitar às pessoas que estão submetidas a agentes que prejudiquem a sua saúde, então estão submetidas em razão do trabalho. A legislação traz essa possibilidade de aposentar-se, ou seja, inativar-se do trabalho para não se expor mais do que determinado tempo, né, a essas atividades consideradas prejudiciais à saúde. Então, a aposentadoria especial, ela tem uma redução, tá, de tempo de aposentadoria em relação às aposentadorias em geral. Essa é a regra, né, que movimenta, que justifica uma espécie de tratamento diferenciado. Tá? É trazer uma tutela para o segurado trabalhador que está submetido a condições nocivas à sua saúde. E aí, qual é a tutela? É a tutela de reduzir o tempo para a aposentadoria, que seria o tempo que ele está submetido a essas condições. Então, o fundamento, a razão, né, jurídica seria essa de redução do tempo, porque após determinados limites temporais, a saúde ou a integridade física do trabalhador estaria submetida ao aniquilamento ou a condições que seriam, portanto, né, poderiam levá-lo à morte ou doenças irrecuperáveis. Então, seria esse o pressuposto de prevenir e garantir, né, pelo menos, uma tutela de saúde e vida do segurado. É isso que está por trás da concessão de critérios diferenciados para a aposentadoria especial por agentes nocivos, tá? Como é que se dá essa aposentadoria? Bom, isso não foi objeto de grandes modificações na emenda 103, tá? Porque ela propriamente, como eu falei, ela trouxe à tona o que já existia, na verdade. Né? Nós vamos ver coisinha ou outra que foi alterada aí, e algumas coisinhas até que estão submetidas ao crivo do Supremo. Daqui a pouco a gente fala disso. O que é a aposentadoria especial por agentes nocivos? É uma aposentadoria que vai pressupor a identificação de que no ambiente laborativo os segurados estejam submetidos à exposição de agentes que prejudiquem sua saúde.
Não é possível essa caracterização por atividade profissional ou ocupação, como já foi no passado, tá? Desde a década de 60, quando tivemos essa aposentadoria prevista no ordenamento previdenciário brasileiro, no início a gente tinha uma caracterização de profissionais ou por ocupação para dizer essa profissão, essa ocupação é relacionada a algum agente nocivo. Desde 95, não se pode mais caracterizar a nocividade, né, por categoria profissional ou ocupação. Antes poderia, então a gente tinha lá trabalhadores que trabalham em postos de gasolina, frentistas de posto de gasolina, aeronautas, que mais? Médicos, ah, as pessoas que trabalham com raio-x, telefonistas, veja, estou falando de profissões, né? É, enfermeiros, psicólogos. Então, existe uma lista de profissões. Quem trabalhasse nessas profissões tinha direito a uma aposentadoria diferenciada, com critério diferenciado. Porque essas profissões teriam, por pressuposto, uma exposição a agentes nocivos. Isso acabou. Não vigora no nosso ordenamento desde 95, quando foi reformada a legislação e vedou essa caracterização por categoria profissional. Mas para quem estava no sistema, né, antes da modificação, que foi em abril de 95, aí é possível reconhecer a condição de especialidade, né, para fins dessa aposentadoria por profissão. Temos até uma jurisprudência, que é uma súmula da Turma Nacional de Uniformização, que fala isso, né, que para a gente reconhecer a nocividade, né, se for um trabalhador, um segurado, né, que estava trabalhando em atividades listadas, ocupações, categorias profissionais listadas nos decretos lá, que eram antes da modificação da Lei 9.032, então, para eles, né, a exposição dos agentes nocivos, tal, ela não precisa ocorrer de forma permanente, basta comprovar a profissão, porque se aplica a lei da época da prestação do serviço. Por óbvio que só teriam direito ao período trabalhado até abril, né, 28 de abril de 95, para fins dessa especialidade. Hoje não pode mais vigorar isso, tá? Então, nós vamos ver que a caracterização se dá por meio de laudos técnicos que comprovem que o ambiente de trabalho está submetido a essas condições insalubres, né, ou que prejudiquem a saúde da pessoa, do segurado, trabalhador. Uma primeira distinção que nós devemos fazer. Diferentemente das outras aposentadorias, essa não é extensível a todos os segurados. Essa aposentadoria especial por agentes nocivos só pode ser acessada por empregados avulsos e individuais se filiados a uma cooperativa de trabalho e produção. Antes de 95, aliás, até a modificação em 95, que era por atividades, aí podia ser contribuinte individual. Por exemplo, lá tinha uma atividade de médico, enfermeiro, dentista. Podia ser um autônomo, contribuinte individual. Se ele fosse médico, dentista, tá, ele tinha aposentadoria especial. Hoje não. O autônomo, que é o contribuinte individual, não tem direito a essa aposentadoria especial, a menos que esteja filiado a uma cooperativa de trabalho e produção. E tem um motivo disso, tá? Por quê, professor, que só empregados e avulsos têm direito, ou contribuinte individual que esteja filiado a uma cooperativa? É por conta do fator contributivo. Não sei se vocês se recordam de cabeça, nós estudamos, né, na primeira aula, mais ou menos alguns elementos de contributividade do sistema. E nós vimos que
o grande fluxo de recursos que sustentam, né, os benefícios previdenciários advém de contribuições tributárias, que são as contribuições previdenciárias, tanto da parte dos segurados, que contribuem, inclusive porque isso é que lhe dá a filiação e a manutenção da qualidade segurada, contribuição mensal, carência e tudo. Então, tem as contribuições dos segurados, que são beneficiários, mas, por outro lado, também há a contribuição dos agentes que geram risco, das empresas, dos importadores, né? Temos, então, contribuições que a gente chama de patronais, né? E é aí que reside a justificativa desse benefício ser extensivo apenas a empregados e avulsos. Porque as empresas, elas têm um custeio adicional para pagar benefício de aposentadoria especial. As empresas, elas pagam todo mês, além da alíquota padrão, tá? Que é da alíquota patronal, né? Que é geralmente para as empresas, né, um percentual de 20% sobre a folha de pagamentos. Além deste percentual padrão da contribuição patronal, existe um adicional que vai sustentar essas aposentadorias, ou pelo menos custear, né? Tentar custear essa aposentadoria no regime contributivo. Que aí vai ser caracterizado o seguinte: a empresa vai adicionar a sua contribuição previdenciária ou 6%, ou 9% ou 12%, conforme, né, ele tiver segurado trabalhando para a empresa que possa se aposentar com aposentadoria especial por agentes nocivos, né, após 15 anos de exposição, 20 anos ou 25 anos. Quando a pessoa do trabalhador pode se aposentar com 15 anos de exposição, supõe-se, né, que aí são os agentes mais graves nocivos. 20 anos são de categorização média de nocividade. E 25 anos são aqueles cuja a gravidade está numa categoria baixa. Então, se a empresa tem trabalhadores submetidos às condições que são, nós vamos ver onde é que estão essas condições, estão listadas, né, pelo Poder Executivo. Há agentes nocivos que lhe dão direito a aposentar com 15 anos de exposição, aquela empresa tem que pagar todo mês em relação aos trabalhadores que estão naquela atividade, que gera uma aposentadoria especial, além da contribuição padrão, patronal, um adicional, por exemplo, de 12% por mês na base de cálculo dessa contribuição, né, que é a folha de salários desses trabalhadores aí. Se for um agente nocivo que daria uma aposentadoria em 20 anos, a alíquota é 9, então cai um pouquinho. E se for 25 anos, que é o agente mais de grau leve, né, cai para 6%. Mas tem um custeio que vai de 6% ou 9% ou 12%, além dos 20% padrão, mensais por trabalhador submetido a essa atividade. Então, a empresa tem um custeio específico, que a gente chamou isso de adicional Jurat, tá? Não sei se vocês se recordam, nós falamos assim bem rápido, esse adicional de 12%, 9% ou 6% vai incidir sobre a remuneração que é paga pelos segurados expostos a essas condições, tá? E tem, por fim, custear esses benefícios de aposentadoria especial, por submissão ao agente nocivo, que pode gerar uma aposentadoria com 10, com 15, com 20 ou com 25 anos, tá? Bom, então é por isso que há uma restrição de acessibilidade a empregados e não é acessível a todos, empregados, avulso, doméstico, individual, segurado especial, né? Há uma restrição em relação para empregados e avulso porque são sempre equiparados a empregados pela Constituição.
né? E os individuais, só aqueles que estão filiados a uma cooperativa de produção e trabalho, que faz retenção deles, né? De contribuição previdenciária e tal. E tem essa contribuição sobre a produção da cooperativa de trabalho. Os demais não estão submetidos à possibilidade de pegar um benefício desse. Então, por exemplo, se eu pego um segurado individual, mesmo que ele trabalhe com agentes nocivos, ele não teria direito pela lei. Porém, aí tem um porém, a jurisprudência, ela vem entendendo, também tem uma súmula, tá? 62, se não me engano, TNU. Deixa eu confirmar aqui a súmula. Mas acho que é a 62. Nós temos uma previsão sumulada pela Turma Nacional de Uniformização, e o STJ tem seguido isso também, tá? De que o contribuinte individual, o segurado individual, então esse que não tem direito pela lei, a menos que ele seja filiado à cooperativa de trabalho ou de produção, se ele conseguir provar para o INSS que no seu trabalho estava exposto a agentes nocivos, físicos, químicos, biológicos, sua associação, então, mesmo ele não tendo um empregador, não estando submetido a um ambiente de trabalho, né, que seja insalubre, né, por ele sendo um risco dele, mesmo sendo, portanto, uma atividade contribuinte individual, se ele comprovar a exposição a agentes nocivos no exercício da atividade, ele poderia ter o reconhecimento da atividade especial para pegar essa aposentadoria aqui. Então, a jurisprudência tem estendido, então é para quem entra na justiça, por óbvio, né? Essa possibilidade dos contribuintes individuais acessarem o benefício aí de aposentadoria especial por agentes nocivos, tá? Mas isso é negado pelo INSS porque a lei não dá essa possibilidade. E a lei não dá porque não tem fonte prévia de custeio, tá? Como tem para os empregados e avulsos. Muito bem. Então, como é que funciona essa aposentadoria especial aí para os empregados e avulsos e individuais quando filiados à cooperativa? Bom, eles vão trabalhar submetido a um tempo, né, de exposição ao agente, que pode ser de 15, 20 ou 25 anos. E esse tempo de exposição deve corresponder ao mesmo tempo de contribuição no período. Então, tempo de exposição barra contribuição. 15 anos, 20 anos ou 25 anos. A depender da nocividade do agente. Essa nocividade do agente, ela é estabelecida, tá? Pelo Poder Executivo. Existe um rol, tá, de agentes nocivos que está lá no regulamento. O regulamento é o decreto 3.048. Tem lá um anexo, o quarto anexo desse decreto, ele tem lá um rol de agentes biológicos, de agentes físicos, de agentes químicos, que geram a possibilidade de uma aposentadoria especial. Então tem lá substâncias que são nocivas, né? Biológicos, vírus, fungos, tem lá a especificação no decreto, né? Bactérias, agentes químicos, tem lá gases, vapor, que mais? Poeira, tem várias hipóteses de agentes químicos. Físicos, aí tem calor, radiação, tem pressão, né? Tudo isso é agente físico. Então, tem um rol. O Poder Executivo, portanto, por meio do decreto regulamentador, estabelece os agentes nocivos. Quem trabalhar com esses agentes poderá acessar a aposentadoria. E o grau de classificação está ali, tá? Se é um agente de nocividade mais alta, média ou baixa, vai gerar uma exposição que é fixada em 15, 20 ou 25 anos. O INSS,
entende que esse rol do decreto ele é taxativo. Não tem como incluir o que não está lá, tá? Já o STJ e a Turma Nacional de Uniformização, que vem dos juizados, tá, entende que esses agentes nocivos ali são exemplificativos, que, caso haja a existência de um outro agente que possa ser nocivo e não esteja ali, mediante um laudo técnico é possível comprovar e incluir a possibilidade de aposentadoria especial por ele, tá? Essa comprovação de exposição aos agentes nocivos, em 15, 20 ou 25 anos, é feita como? Em regra, as empresas que trabalham com esses agentes listados no decreto, elas têm obrigações acessórias a cumprir. Primeiro, elas têm obrigações no campo trabalhista, né? As normas regulamentadoras, NRs, elas têm obrigações acessórias no campo previdenciário, elas têm que ter um laudo técnico de condições ambientais de trabalho, tem que ter um PGR, de gerenciamento de riscos, e para cada empregado submetido a esses agentes, a empresa é obrigada a ter um documento, que hoje é eletrônico, chamado Perfil Profissiográfico Previdenciário, PPP. Cada trabalhador segurado que esteja submetido a esses agentes nocivos precisa ter um perfil profissiográfico previdenciário preenchido pela empresa. Vai estar lá o quê? Quando que a pessoa foi contratada, qual é o agente nocivo que ela trabalha, qual o tempo de exposição, se é toda a jornada, se não é, se, é, se é contínuo, se é intermitente, tudo isso tem que estar no perfil profissiográfico previdenciário, né, emitido pela empresa. Isso vai servir de prova, né? Então, junto ao INSS, se a empresa cumprir essas obrigações, o trabalhador submetido a essa condição já é conhecido da Previdência, que ele tem acesso a isso, né? E o PPP é entregue aos empregados também como um documento dele, emitido pela empresa. Então, como se fosse um documento que é produzido pela própria empresa, é um documento produzido pela própria empresa, entregue ao trabalhador, ou de acesso a ele, é o PPP. Então, o que vai comprovar que a pessoa está em agente nocivo? É o PPP, é a LTCAT, é o PGR. Se não tiver isso, aí já complica um pouco o meio de campo, mas também não é impedido de comprovar por outros meios de provas. Então, você pode, aí vai precisar entrar na justiça, né? Geralmente. Então, fazer laudos periciais na justiça, geralmente justiça do trabalho. Você comprova que já recebeu adicionais trabalhistas de insalubridade, periculosidade. Você leva CTPS, né, a anotação da atividade que exercia, que pode pressupor a submissão a agentes nocivos, porque não pode classificar por atividade mais, né? Então, tem outros meios de provas admitidos aí em direito, tá? Mas, em regra geral, a rainha das provas aí, que evidencia tudo, é o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Tá? Então, o trabalhador, submetido a essas condições, ele poderá buscar uma aposentadoria quando estiver efetiva exposição a esse trabalhador. Aqui vale um parênteses. Às vezes a empresa ela tem programa de gerenciamento de risco ou tem que cumprir normas regulamentadoras do trabalho para oferecer EPI, equipamento de produção individual, EPC, equipamento de produção coletiva, para os empregados. E aí, quando a empresa oferece, fornece os EPIs, né? Se este EPI ou EPC for capaz de acabar com a nocividade, ou seja, neutralizar a nocividade, aí não vai gerar aposentadoria especial, tá? Então, isso inclusive é uma interpretação até chancelada pela própria jurisprudência do STJ. Se a empresa comprovar que mesmo submetido o trabalhador segurado submetido a condições prejudiciais à saúde daqueles agentes, mas a empresa investiu nos EPIs, nos EPCs e neutralizou a nocividade, então não se conta tempo de aposentadoria especial, tá? A menos que seja ruído.
Para o ruído, a jurisprudência se encaminha assim, num sentido diferente. Para o ruído, que então seria um agente físico, né, mesmo que o PPP comprove que tinha eficácia do EPI, o empregador declare isso, tem, ainda que ele elimine a insalubridade, por conta da exposição a ruído, a jurisprudência tem entendido que não se descaracterizaria o tempo especial. Isso é por conta das questões fáticas que envolvem trabalho submetido a ruídos que geram aposentadoria especial, tá? Então, nesse caso, fazendo um adendo aí, jurisprudência caminha no sentido de que se for neutralizado, não tem direito à aposentadoria especial, exceto ruído, que a jurisprudência ainda entende que não se descaracteriza a, a possibilidade de tempo especial, mesmo que você forneça o EPI, tá? Bom, então tem que comprovar que está o trabalhador submetido a esses agentes. Comprovação se dá geralmente pelo PPP ou esses outros documentos que servem também de prova, tá? Bom, mas não basta o tempo de contribuição. Por quê? A nossa emenda constitucional 103 resgatou lá do passado, que não existe nem desde a década de 70, 60, não existia uma idade mínima. Então, hoje, a partir de 2019, tem idade mínima. Quem fizer, quem estiver submetido a agentes com exposição que gerem prejuízo de saúde, no tempo de 15 anos, tem que ter uma idade de 55. Homem ou mulher, é a mesma idade. Se for um tempo de exposição barra contribuição de 20 anos, aos agentes nocivos de 20 anos, que é um grau médio de nocividade, idade de 58. E se for um agente grave, né, um agente menos grave, né, um agente leve, que geraria uma aposentadoria de 25 anos, exposição barra contribuição, a idade é de 60. Né? Então tem idade aí de 55, 58, 60. Isso aí está questionado numa ADI. Por quê? É uma ação direta de constitucionalidade que questiona essa previsão de idade. Por quê? Você completando 15, 20 ou 25 anos de exposição, caso precisa cumprir a exigência de idade mínima, você acaba inviabilizando a aposentadoria especial do segurado, que vai, por exemplo, ter que parar de trabalhar, não pode continuar trabalhando exposto a gente, mais do que 15, 20 ou 25. Então, a empresa tem que rescindir o contrato de trabalho, a pessoa ou readaptar em outra função, ou o trabalhador buscar outra fonte de renda, né, para cumprir a idade e aposentar com aposentadoria especial. Então, na verdade, você cumpre os 15, 20 ou 25 anos, mas não tem a idade. Eu tenho que ir para outra atividade. Até cumprir minha idade, de 55, 58 ou 60, para poder acessar o benefício. Isso está sendo criticado. E tem, né, esse fundamento jurídico, que negaria acesso ao trabalhador ao direito ao benefício de aposentadoria especial por agentes nocivos. Então, temos que pontuar aqui, mas não houve ainda uma decisão do Supremo. Tá lá, uma DI. Acho que aí no slide do material vocês encontram, acho que eu coloquei para vocês, tá? Então tá, muito bem. Então o trabalhador comprova a exposição a agentes químicos, né? Agora tem que comprovar essa idade e solicita o benefício de aposentadoria especial. Aí as regras gerais, né? Se ele for desligado da empresa e pedir até 90 dias, vai começar a aposentadoria do dia do desligamento, né? Imediatamente posterior.
Se ele pedir depois de 90 dias do desligamento, começa a partir do requerimento, né, empregado e avulso. O individual que tiver direito, né, quando submetido a cooperativa, aí é da data do requerimento. Qual é o valor, professor, que vai ser recebido dessa aposentadoria? A regra aqui é uma regra também igual à regra geral de cálculo. Qual a regra geral de cálculo trazida pela emenda? Pega 100% do tempo contributivo, faz a média aritmética. Do resultado, você põe um coeficiente fixo, 60%, mais o variável de 2% a cada ano de contribuição. Aqui, qual é o tempo de contribuição? Porque tem 15, 20 e 25, né? A emenda pegou aí 20 anos, menos na hipótese de 15, que é aquele agente mais grave. Aí você começa a colocar os 2% a cada ano que supere 15. Mas se for a aposentadoria de 20 ou 25, é 2% a cada ano que supere os 20, tá? Até chegar em 100%. Essa é a regra geral. Aproveitando aqui, deixa eu fazer um parênteses, um asterisco na aula. Essa regra de cálculo, isso seja antes ou depois da emenda, ela, para fazer a média aritmética, ela só podia contar o tempo, se eu olhar no histórico da pessoa assim para trás, até julho de 94. Nós falamos isso na aula quando estudamos salário de benefício, tá? Nossa segunda aula. Quando estudamos salário de benefício, a gente falou que pega até julho de 94 porque é o ano, o mês do plano real. Por isso não se vê antes. Agora, na semana passada, no dia 30/11, o Supremo Tribunal Federal julgou, tá, um tema ali dele, com repercussão geral, que chama a tese da revisão da vida toda. Nesse recurso extraordinário julgado lá, o Supremo fixou por 6-5, então foi um voto só a mais, salvo engano, que a revisão da vida toda é direito do segurado. O que significa a revisão da vida toda? É você pegar o período contributivo, mesmo que seja anterior a 94. Por que a lei vedou isso? Né? O próprio ministro Barroso fala lá no seu, porque ele foi uma dos votos, né, pela manutenção da constitucionalidade da lei que estabeleceu, que é a Lei 8.213, né, essa regra. Por quê? A lei foi uma opção legal de política pública, né, de não levar em conta, não trazer um ambiente em que você tinha um descontrole inflacionário. Isso gera o quê? Para muitas pessoas, isso pode gerar, numa atualização por correção monetária daqueles períodos, né, do salário de contribuição, um acréscimo de base de cálculo de benefício. Isso não vale para todo mundo, isso tem que ser visto caso a caso. Só que também é uma regra agora que não vale, não é súmula vinculante, não é uma decisão que vai valer para todo mundo, né? A pessoa precisa ter entrado com ação na justiça e ganhar, por óbvio agora vai ganhar, né? A revisão da vida toda. Então, eu queria só fazer esse parênteses, porque eu falo, é a média aritmética de 100% do tempo contributivo até julho de 94, exceto agora essa decisão do Supremo reconhecendo a possibilidade da revisão da vida toda para fins de aposentadoria. Né? Então, tem essa diretriz nova aí. Bom, então, o cálculo segue as mesmas regras das aposentadorias que estão na aposentadoria programada da emenda, tá? Da regra geral. Bom, e sobre a aposentadoria especial de agentes nocivos, era isso, pessoal. Tem uma outra aqui, que é a aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Essa já estava tratada na nossa lei brasileira, pela lei complementar 142. Nós tivemos, desde 2005, salvo engano, foi a emenda constitucional 47,
a inclusão na Constituição nossa de tratamento diferenciado para pessoa com deficiência na aposentadoria. E a Lei Complementar 142, anos depois, né, trouxe o tratamento, esse tratamento diferenciado. Inclusive, foi uma legislação que é tida como a primeira legislação do mundo, tá? Na concessão da aposentadoria de pessoa com deficiência com regras específicas. E aí, que regras específicas são essas, tá? Tem as condições traçadas nessa Lei Complementar 142, que devem ser lidas agora, né? Com a emenda constitucional 103, e um artigo que está na emenda constitucional é o 19, né? Para fins de chegar a quais são os critérios, né? Quais são os requisitos para a concessão dessa aposentadoria. Bom, tem idade e tem tempo de contribuição para essa aposentadoria da pessoa com deficiência, tá? Como que vai ser, como que é realizada essa, quais são os critérios, né, para fins, quais são as idades e quais são os tempos de contribuição para acessar a essa aposentadoria da pessoa com deficiência. Nós temos, primeiramente, que ter a qualificação da pessoa com deficiência, tá? E aí já vai implicar, né, numa avaliação prévia, que é a qualificação da pessoa com deficiência. Se ela for qualificada como pessoa com deficiência, a qualificação vai dizer se a deficiência é grave, se ela é média, moderada ou se ela é leve, tá? E isso vai ter implicação tanto no tempo de contribuição quanto na idade. Por quê? Para o homem e para a mulher, há distinção aqui nos tempos, tá? O tempo de contribuição, se a deficiência for qualificada como grave, para o homem, vai se exigir tempo de contribuição de 25 e para a mulher 20. Se for qualificado como uma deficiência moderada, então vai aumentar um pouquinho. Para o homem é 29 anos de contribuição, para a mulher 24 anos de contribuição. Se a qualificação for uma deficiência leve, aí vai ser um tempo maior de contribuição. 33 para o homem e 28 para as mulheres. Acho que é isso. É 20, 24 e 28 mulher, 25, 29, 33 para o homem. Então, vai depender da qualificação, o tempo distinto de contribuição que vai exigir da pessoa com deficiência, né? Independente do grau da deficiência, todavia, é exigida a idade, e aí com redução. Qual a idade? Para os homens, 60 anos. Então, veja, está reduzindo 5 anos, que em regra geral 65, né? E para a mulher, 55 anos, que também está reduzindo, que a regra geral é 62. Então, idade 60 anos, homem, 55 mulher, mais a carência de 15 anos, que são 180 contribuições mensais, e esse tempo de contribuição que é variável segundo o grau de deficiência. Então, aí como é que é avaliado, como é que se faz, que se classifica esse grau de deficiência? Essa avaliação, ela é feita, e aí não é só pelo médico perito, tá? Para a pessoa com deficiência, seguindo a Lei Complementar 142, é uma avaliação chamada de biopsicossocial, que é uma avaliação por uma equipe, uma avaliação que é biológica, é psicológica, é sociológica, é social. Então, contempla aí, né, uma equipe que seja interdisciplinar. Então, você vai ter lá médico,
você vai ter lá psicólogo, você vai ter lá assistente social, para fazer uma avaliação, tá? Da deficiência. E essa avaliação da deficiência, ela vai considerar, segundo, nós temos, além da Lei Complementar 142, nós temos uma lei de 2015 que chama Lei de Inclusão da PCD, Pessoa com Deficiência. A Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência traz alguns requisitos para ser levado em conta na qualificação da pessoa com deficiência. Tem vários critérios lá, né? Mas o que são basicamente, né? Vai avaliar esse aspecto biopsicossocial. Primeiro, quais são os impedimentos funcionais e de estruturas do corpo, né? Se deficiência física, mental, intelectual, quais são os impedimentos nas funções, tudo. Avaliar isso, geralmente são médicos, né? Pois vai avaliar se esses impedimentos, qual o nível de limitação das atividades da pessoa, de trabalho, laborativo. Depois vai averiguar isso no contexto, no seu ambiente pessoal, no seu ambiente profissional, no seu ambiente social. Então, ela vive numa cidade que tem acessibilidade, trabalha numa empresa que tem... Todos esses aspectos pessoais e socioambientais são levados em conta, e uma avaliação da restrição que ela tem, por conta desses limites, na participação da vida social, dos afazeres laborativos. Então, todos esses critérios que estão lá na lei de inclusão são levados em conta para avaliar esse nível da deficiência, né? E segundo o laudo que será expedido, vai classificar em grave, moderada ou leve. E aí tem reflexos para o previdenciário, que aí é a lei 142, né? A lei complementar 142. Então, é uma avaliação biopsicossocial e que vai refletir na classificação. E o que isso vai ser impactado? O tempo de contribuição, né? Que é aquele que eu falei, 25, 29, 33 para homem, 20, 24, 28 para mulher. Fora a idade que eu falei e a carência que depende do grau de deficiência. Tá? Então, esses são os critérios da aposentadoria da pessoa com deficiência. Tá? Essa aposentadoria da pessoa com deficiência é destinada a quais contribuintes? Aí são todos segurados, né? Empregados, domésticos, avulsos, individuais, segurado especial e até o facultativo. Todas essas espécies de segurados podem ser beneficiários da aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Claro, desde que eles sejam qualificados como pessoa com deficiência, tá? Essa qualificação que a gente viu, que passa por uma avaliação multidisciplinar, biopsicossocial, ela tem uma exigência, inclusive na lei, isso é para todos os segurados, tá? Que seja um impedimento de longo prazo. Esse longo prazo é estabelecido 2 anos para cima. Então, se a avaliação biopsicossocial entender que esses impedimentos são de curto prazo, ele não vai gerar a qualificação da pessoa com deficiência para fins previdenciários, para receber a aposentadoria. A pessoa não vai deixar de ser pessoa com deficiência por isso, vai continuar sendo. Mas para fins previdenciários, se o impedimento não for de longo prazo, não gera o benefício, né, da aposentadoria especial. Então, os beneficiários podem ser todos eles. Como é que é o valor, professor? Como é que se dá o cálculo dessa aposentadoria especial da pessoa com deficiência? Aí é que veio, né, aqui é que entra a regra especial, né,
e que está contemplada, inclusive, no artigo da emenda lá, da emenda constitucional número 103, da reforma da Previdência. Tá? Por óbvio, essa aposentadoria não passou ao largo, né? Mas ela garantiu para essas hipóteses, né? Inclusive estendendo isso para os servidores públicos, que até então não tinha regra especial, assim, todos os entes da federação, né? Nem na União tinha uma lei complementar da pessoa com deficiência, servidor público, mas a emenda veio e trouxe essa aplicabilidade da aposentadoria da pessoa com deficiência aos servidores públicos, tá? E determinou que se aplicariam os critérios, requisitos da Lei Complementar 142. E esses critérios, então, estão até referidos na Constituição, na emenda 103, tá? Para cálculo, né, até que sobrevenha uma lei complementar que altere ou modifique esses critérios de cálculo da 142, você vai pegar o período de 80% das maiores contribuições, está lá na Lei Complementar 142. Então, veja, você ainda despreza os 20%. Tem essa vantagem na regra de cálculo. Os 20% menores são desprezados. E você aplica um percentual que não é 60% mais coeficiente variável, é 100% do salário de benefício. Está lá na Lei Complementar 142. Tá? E que faz remissão à Lei 8.213. Quando faz remissão, é o que está lá, 80% das maiores contribuições. Com a aplicação de 100%, né, que é o percentual incidente para apurar a renda mensal. É a regra geral. Né? A previsão na Lei Complementar 142 da pessoa com deficiência aposentar por idade. Porque lembra que tinha tempo de contribuição e idade. Né? Se a regra for essa aposentadoria por idade, portanto, admissível no contexto da pessoa com deficiência, então, cumprida aquelas idades que a gente falou, 60 anos para homens, 55 para mulheres, né? A regra de cálculo, por óbvio, cumprido o período de carência, que são 180 contribuições, são 15 anos, vai ser a regra antiga de cálculo, 70% do valor do salário de benefício, até chegar a 100%, se acrescenta 1 a cada 12 contribuições mensais, ou seja, 1 a cada ano. Então, se a pessoa tiver 30 anos de contribuição, ela chega a 100%. Só que para essa aposentadoria ainda tem por idade da pessoa com deficiência, ainda tem a aplicação do fator previdenciário, só que ele é benéfico, só quando ele for majorar, ampliar, trazer uma vantagem no cálculo do benefício. Tá? Ele não é aplicável para reduzir ou desincentivar a aposentadoria. Então, só quando ele importa numa renda mensal mais elevada, aí se aplica aquele fator previdenciário nessas aposentadorias da pessoa com deficiência. Então, tem um tratamento bastante peculiar na regra de cálculo da renda mensal. Tá? Então, aqui ainda se manteve essa vantagem da legislação anterior, mesmo após a reforma constitucional, até que sobrevenha outra lei complementar que possa vir tratar diferentemente. Tá? Então, no cálculo do valor da aposentadoria, ainda se aplicam essas regras aí. Muito bem, pessoal. Da aposentadoria da pessoa com deficiência, nós temos aí, lá no texto da emenda constitucional, o artigo, salvo engano, é o 22, ele falou que você vai seguir as regras da Lei Complementar 142. Então, aqui tem uma dissonância interpretativa. Já teve, né? Quando surgiu a emenda 105. Quando manda-se aplicar a regra da Lei Complementar 142, a regra lá, ela faz referência
as regras de cálculo que estavam na Lei 8.213, que é o artigo 29 da Lei 8.213. Esse artigo 29 não vigora mais, na verdade, ele não tem aplicabilidade, o artigo 29, para o cálculo, após a emenda constitucional 103, de salário de benefício para benefícios em geral. Mas, como está expresso na emenda constitucional 103, a aplicação do 29 da 813 para aposentadoria por pessoa com deficiência, a interpretação que vigora é que aí você, para fazer o cálculo, mas aí é só por essa questão, você leva em conta as 80% maiores, então despreza as 20, tá? Porque teve referência expressa na emenda 103 do artigo 29 da 813, cujo salário de benefício ali, esse artigo 29 é o que tratava do salário de benefício antes da emenda. Mandava desprezar os 20%. Mas a própria emenda mandou aplicá-lo na pessoa com deficiência, né, na aposentadoria. Então, a interpretação que vigora é que, mesmo que o artigo 29 tenha que ser lido diferentemente no contexto das aposentadorias programadas em geral, para a pessoa com deficiência vigora a regra de desprezar os 20% menores. Bom, pessoal, aqui a gente fecha o estudo das aposentadorias programadas, tanto regra geral, regras de transição e regras especiais, de aposentadoria especial. Eu vou abrir agora para vocês, né, nesses minutos finais, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma sugestão, indagação. Os slides de hoje eu já mandei todos, tá? Tudo isso que a gente falou tem aí nos slides, pelo menos pontuado, tá? Como um roteirinho depois para lembrar. E os da aula passada eu vou encaminhar já logo para Juliana, para ficarem com vocês, que só faltou os da aula passada também, né? As apresentações. Mas aqui agora eu abro o espaço para vocês, se quiserem trazer aí comentários, considerações, dúvidas, questões. A pessoa com deficiência, inclusive, ela tem direito à aposentadoria por incapacidade permanente, se for o caso, né? Nem sempre ela terá a aposentadoria programada. Essa aposentadoria especial dela é a programada, né? Mas às vezes a pessoa com deficiência sofre um acidente de trabalho, ou ela adquire alguma doença que incapacite, antes de ter acesso à aposentadoria especial, ela pode gozar da aposentadoria por incapacidade permanente com as regras gerais lá, né? Bom, pessoal, eu tentei trazer aqui, né, principalmente nessas duas últimas aulas, o tratamento dos benefícios em espécie da Previdência. Claro, eu trouxe as regras legais, vez ou outra trazendo regras operacionais ou de decreto, né? Mas é um mundo, assim, né? Se você for parar para estudar minuciosamente cada benefício em regras operacionais, você vai descer para instruções normativas do INSS, que são infindáveis, grandes. Não foi esse o contexto aqui, até porque não dava tempo. Mas eu trouxe aqui para vocês os aspectos legais, base legal de todos os benefícios em espécie e dos institutos gerais do regime previdenciário, do regime geral, né? Estudamos na primeira parte lá como é que ele é modelado, quem são os segurados, quem são os dependentes, como é que se qualifica cada espécie de segurado, de dependente, os institutos de carência, período de graça, qualidade de segurado, perda da qualidade de segurado, aspectos que eu chamei de teoria geral da Previdência, e depois a gente entrou aí no estudo específico dos benefícios. Eu espero ter trazido aí, pelo menos, para quem nunca tinha estudado o previdenciário em detalhes, né, alguma ideia, pelo menos geral, porque em algumas faculdades até a gente nem tem na grade ainda o direito previdenciário optativo, tá? E muita gente, às vezes, nem trabalha com isso, nem pensa em trabalhar, mas até para o nosso conhecimento da nossa vida própria, né, saber a nossa aposentadoria, os nossos direitos, né, de
de tutela previdenciária, é importante ter um conhecimento, pelo menos, da base legal dessas possibilidades. E depois vocês baixam aí o sistema do meu INSS para ver pelo menos a situação de vocês. Como é que está lá no INSS, né? Eu me aposento quando, pelas regras de transição? É interessante também, se vocês puderem fazer essa verificação no caso individualizado aí, né? De todo modo, eu agradeço a atenção de vocês, então, e eu fico à disposição se precisarem. Nós vamos ter uma avaliação, que parece que agora ela não será no dia 10, né? Ela mudou para o dia 4 de fevereiro, se não me falha a memória, e essa avaliação vai ser como? Essa avaliação vai ser uma dissertação jurídica. Vocês vão ter ali 5 pontos que eu vou encaminhar, e no dia vocês vão escolher um, a livre escolha, e fazer uma dissertação daquele tema. Então, eu vou pôr 5 temas para vocês escolherem um e fazer uma dissertação jurídica sobre aquele tema, no máximo de 30 linhas ali, né, na página. Uma redação curta, mas desenvolvendo os aspectos mais relevantes, fundamentos jurídicos, desenvolvendo algum raciocínio jurídico sobre algum dos temas que eu listar lá para vocês. Então era isso, pessoal. Se não tiver mais nenhuma consideração, pergunta ou dúvida, a gente pode encerrar. Nada? Então tá bom, pessoal. Boa noite para vocês. Um prazer aí dar aula para vocês e espero ter contribuído com essas reflexões de previdenciário. Até a próxima.